no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos começar a nossa conversa aqui com uma boa notícia para os beneficiários e segurados da Previdência Social. A Justiça Federal anunciou a liberação, a partir dessa terça-feira, amanhã, de 134 milhões de reais para quase 10 mil beneficiários e segurados do INSS no Ceará que ganharam ações judiciais. A boa notícia chega agora com o repórter Carlos Silva. O Ceará é o estado do Nordeste com o maior volume de recursos e o maior número de segurados e beneficiários do INSS que irão receber a partir desta terça-feira os recursos referentes a ações judiciais para correção ou pagamento de auxílios e aposentadorias. De acordo com o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, TRF5, são 134 milhões e 662 mil reais para 9.928 beneficiários do INSS no Ceará. Os pagamentos correspondem às RPVs, requisições de pequeno valor. Quando tem os pedidos de benefícios negados pelo INSS, os segurados e beneficiários recorrem à Justiça e, na quase totalidade dos casos, saem vencedores. Segundo a Justiça Federal do Ceará, as RPVs, que se encontram no intervalo sequencial de número 3.568.562 a 3.603.736, estarão disponíveis para saque nas agências bancárias indicadas na movimentação processual, acessível através do portal de precatórios, exceto para os casos em que houve bloqueio pela vara de origem. Somente nos 6 estados, Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, que compõem a área de atuação do TRF da 5ª Região, foram liberados para pagamento a partir desta terça-feira um volume de recursos de R$ 508.717.744,71, contemplando 50.154 pessoas. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. Essa sim é uma boa notícia para muita gente que entrou com ação na Justiça Federal após o INSS demorar a responder aos pedidos de benefícios ou a corrigir determinados auxílios. E nessa lista de beneficiários estão quem requisitou aposentadoria por invalidez, aposentadoria rural, auxílio maternidade, principalmente BPC, benefício de prestação continuada, RPV, requisição de pequeno valor, corresponde a, no máximo, 60 salários mínimos, ou seja, a valores atuais, R$ 84.720 por cada ação. Claro, essas ações, a maior parte dessas ações movidas pelos beneficiários da Previdência Social tem valor bem inferior ao limite da RPV, que é a requisição de pequeno valor que a Justiça Federal delibera nesse caso da Previdência Social. A notícia é muito boa, jornalista Beto Almeida, embora tenhamos o início da semana sem uma perspectiva real do fim da greve dos servidores do INSS, que continuam com a paralisação, gerando sim muitos prejuízos para os beneficiários e segurados da Previdência Social. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aí aos nossos ouvintes. A gente vê, Luzenor, nessa notícia, esse cenário que é bom, porque isso coloca claramente beneficiários da Previdência Social que tiveram ações, em sua maioria, pedindo revisão de aposentadoria, auxílio-doença, pensões e outros benefícios pagos pela Previdência Social em uma causa ganha aí pela Justiça, pelos tribunais especiais federais, os juizados especiais federais. Então, isso é bom, claro, é dinheiro que estava aí sendo buscado, ações que estavam tramitando e que agora o governo federal perdeu, porque é a ação transitada em julgado e tem que pagar essas causas
aos contribuintes da Previdência Social. A gente até já falou sobre isso aqui, que há essa preocupação, inclusive, do governo federal em evitar essa judicialização. O que isso implica? Que o governo quer agora, Luciano, muito mais é negociar, se antecipar e evitar essa ida à justiça, porque isso, naturalmente, mais adiante implica no impacto financeiro para as contas do governo federal. Claro, para além disso, a gente tem sempre espaços para outros temas dentro desse assunto, desse guarda-chuva maior, que é a Previdência. E quando a gente fala em Previdência, a gente não pode esquecer exatamente o período de greve. Nós já estamos com mais de um mês. A gente falou isso na semana passada aqui, uma tentativa... Já estamos indo para 60 dias. 60 a greve dias, né? Começou no dia 10 de julho e há um impasse de ambos os lados nesse conflito. Não, e pior, o governo chegou a acreditar que tinha chegado a um consenso, a um acordo com os grevistas, anunciou inclusive que a retomada das atividades poderia ter acontecido já na semana passada, não deu, houve a reação, agora tem médicos grevistas, os peritos também, médicos peritos também em greve, o que implica dizer o seguinte, que há pressão sobre o governo federal para que essa greve acabe e que os brasileiros tenham um acesso normal à Previdência para não demitir apenas, para não permitir a adesão apenas dos canais virtuais. Mas tem outra coisa da Previdência. Eu sei que você já está aí querendo ir adiante em outro assunto, Zeno. Tem um tema hoje que eu achei muito interessante, que está no jornal O Globo e que vale a pena a gente tratar disso, Zeno, porque não é uma coisa para daqui a alguns anos, não. É para já. Eu estou tratando o seguinte, um sinal de alerta que foi dado a partir dos números divulgados pelo IBGE, atualizando a população brasileira. Isso foi divulgado na semana passada. E aí é o seguinte, Luciano, a gente vai ter que passar por uma reforma da Previdência em 2027, vai ser inevitável. Para você ter ideia, a projeção é de que hoje, por exemplo, qual é o cenário hoje? Nós temos, em média, 4 pessoas contribuindo para cada uma que recebe uma aposentadoria. Você sabe quanto é que isso vai ser em 2070, Luciano? Um beneficiário da Previdência para cada contribuinte aposentado. Ou seja, não vai essa conta fechar para a Previdência Social. E por que isso está acontecendo, Luciano e ouvintes? Porque a população brasileira está envelhecendo. O que significa dizer que a base de contribuintes da Previdência Social naturalmente cai. Claro, com mais idosos, menos jovens vão estar lá para poder fazer exatamente esse arco, né, funcionar. E aí o que acontece? Já tem aí a data marcada. 2027 vai ser inevitável se falar novamente de uma reforma da Previdência. Hoje são 65 anos para o homem se aposentar, 62 para mulheres. Tem situações aí de transição em que você pode se aposentar até com uma idade menor, mas isso significa dizer o seguinte: quem está aí entrando no mercado de trabalho agora, quem já está há pouco tempo no mercado de trabalho ainda é muito jovem, pode se preparando que essa idade deverá aumentá-los, Zeno e ouvintes. Registrar também, Beto Almeida, que para as mulheres e os homens que trabalham na área rural, as regras são diferentes. O homem se aposenta aos 60 anos de idade e a mulher com 55 anos de idade. E nesse caso, cada uma precisa comprovar o exercício da atividade agrícola ao longo de 15 anos. Eu costumo falar muito sobre esse assunto com o professor e advogado Paulo Bacelar, aos sábados no Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Essas regras precisam ser observadas por quem, para você ou por quem está nesse momento trabalhando na zona rural, mas deixa de lado aquela ideia de que precisa juntar documentos e provas para dizer lá na frente que é trabalhador, que é trabalhadora rural. Não vale, não tem nenhum peso, não tem nenhuma contribuição, aquele recolhimento que você faz para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais como prova principal ou como prova para chegar no INSS e pedir a aposentadoria. Não. A contribuição sindical é importante para você fortalecer a entidade que o representa em determinada área na mobilização para buscar benefícios para a coletividade ou para o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras filiados ou filiadas a esse sindicato, à entidade sindical. Mas essa contribuição não é prova para justificar o pedido de aposentadoria. O tempo... Sim, pois não, Beto, ainda sobre esse assunto. Não, ainda sobre esse assunto, esses dados do IBGE é interessante, porque olha só, Luciano, revelam que 81,8% dos atuais aposentados e pensionistas têm menos
de 60 anos. Para mim, isso é um número muito alto. Eu imaginava que fosse um número menor, Luzenor. E que trabalhadores entre 15 anos e 59 anos representam 94,4% do total de contribuintes atualmente da Previdência Social. Então você imagina, se o governo tem hoje 81,8% de aposentados com menos de 60 anos, significa dizer, Luzenor, que com a melhora da qualidade da expectativa de vida, essas pessoas, a tendência é que elas permaneçam ainda muito tempo no sistema de previdência social. Ou seja, com o envelhecimento da população, nós teremos mais beneficiários pela Previdência Social ou na Previdência Social, com um tempo mais longevo de vida, né, dessas pessoas e, ao mesmo tempo, menos contribuintes para a Previdência Social. É uma balança que, certamente, hoje já tem desequilíbrio e amanhã vai ter mais desequilíbrio. Mas o governo precisa encontrar com o Congresso Nacional um caminho para deixar solidez na Previdência Social brasileira, que é o verdadeiro guarda-chuva para quem, ao longo da vida, contribui ou para quem é vinculado ao INSS, sofre acidente ou tem um contratempo na vida e precisa da cobertura da Previdência Social.